Hoje nós temos uma reflexão desafiadora, né? Aquele que bater na face vai dar outra face. E aí nós veremos, será que nós estamos em condição de darmos a outra face a alguém? Né? E no decorrer da nossa conversação da noite, esperamos que nós possamos chegar a um acordo quanto a esse ato de não revidar. Né? Um conhecido militante espírita desencarnado, querendo homenagear ao mestre, expressar sua aventura, o seu carinho, sua gratidão na noite de Natal, demandou a uma região pavorosa de dor punitiva, abrindo o Evangelho, particularmente nos escritos de Mateus, ele começou a ler as bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurado vós que chorais, porque rireis. E saiu dizendo as bem-aventuranças, e o verdugo, aquele antigo sicário de consciência, ele vai e avança, toma o evangelho de suas mãos, despedaça-o e joga no charco nauseabundo em que se revolvia. Longe de revidar, o mensageiro de vida, de palavra de vida eterna, com emoção, com simplicidade, com humildade, volta-se a esse irmão e diz: perdoa, meu irmão, não ter conseguido alcançar tua alma com o verbo divino, considerando a minha pequenez espiritual. No entanto, não conheces a Jesus. Recorda o rei singular, nascido numa manjedoura, a falar no momento do seu retorno ao Pai: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o verdugo toma aquele impacto, um choque, e acudiu descendo de joelhos, ajoelhando-se para este homem, diante do discípulo de Jesus. Ele diz: fala-me dele. Este homem que dá força para vencer a ira e amar a ponto de chamar-me irmão. E falar deste homem é falar de uma mensagem bela, uma mensagem de esperança, uma mensagem que mostra o futuro irisado de luz. Falar desse homem é falar daquele que, renunciando à glória estelar, mergulhou nas sombras da terra a fim de tirar os homens da pequenez espiritual. Falar desse homem é falar daquele que caminhara nos caminhos, nas vilas, junto aos mais pobres e mais sofridos, curando lepras do corpo, mas, acima de tudo, curando lepras da alma. Porque para isso ele viera, não para curar corpos, mas para curar almas. E falar desse homem é falar da mensagem de esperança que ele traz no Evangelho. É falar daquele que trouxe um caminho de luz, de palavras luminíferas que vão iluminando a nossa alma aos poucos, para que, num determinado momento em que a consciência crística desperte, nós possamos servi-lo com total desvelo. E na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Particularmente, aquele que bater numa face, nós deveremos dar a outra face. E pedimos licença a vocês para ler só um trechinho, e aí a gente vai conversar. Porque vou cobrar, hein? Não vou ficar falando só, não. Então, vamos lá. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000.
Dai àquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queiram tomar emprestado. Coincidentemente, é o mesmo capítulo que nós conversamos no final do mês, não é? Aqui num domingo. E nós vemos que ele inicia, né, com a frase: tendes ouvido o que foi dito, ou tendes aprendido o que foi dito. O que nos chama atenção já de imediato, que não se tratava do conhecimento escrito, não é? Porque demandava um custo muito alto escrever em pergaminhos. Também as pessoas não tinham conhecimento das letras, não sabiam ler. E dessa forma, há muitos ensinamentos eram feitos, passados de forma oral. Era dito de um para o outro, ensinando aos filhos desde pequeno na oralidade. Então, quando ele diz, tendes ouvido o que foi dito, ouvido, escutado, né, o que foi dito. Então, nós já prestamos atenção que essas informações foram passadas oralmente. E nós sabemos que, na realidade, essa passagem do odiar o inimigo não faz jus com os ensinamentos de Jesus. Por se tratar da oralidade repassada, muitos doutores da lei que fizeram? Acrescentaram o ódio aos inimigos. Não é? Que não tem isso, na verdade. Jesus não falou sobre isso. Ele acrescentou o ódio aos inimigos. Por quê? Quem eram esses inimigos? Aqueles que não comungavam com a sua religião, né? Aqueles que não tinham a mesma linha de pensamento, porque o próximo, na realidade, era o próximo mais próximo, os da sua família e aqueles que comungavam da sua mesma religião, né? Então, os judeus tinham todo um preparo, todo um encaminhamento, né, acerca das escrituras, da Torá, e dessa forma, o que era repassado ao povo era passado de acordo com o entendimento e com aquilo, o que fosse conveniente para os doutores da lei repassar para as pessoas, aos leigos, né? Como nós mesmos somos leigos também. Então, oferecer a face. Será que Jesus estava falando para nós darmos a nossa face física, já que o amor ao próximo, que é o capítulo anterior, já é difícil, já torna-se difícil amarmos quem nos ama, ou quem comunga com os nossos ideais. Já é difícil a gente amar aquele que convive conosco, lado a lado, nessa caminhada evolutiva, na família. E nós dizemos que amamos. Mas o amor que Jesus fala é um amor diferente. Porque até então as pessoas só conheciam aquela lei maravilhosa, né, que Moisés trouxe. Olho por olho, dente por dente, né? Então, a gente imagina, quando Jesus dá a resposta, pedindo para amar o inimigo, amar o próximo como a si mesmo, ele está citando, né, na realidade, palavras de Moisés. E nós nos apegamos a esse olho por olho, dente por dente, que naquela época já era uma coisinha mais amenizada, né? Se nós achamos uma aberração, né, se uma pessoa cortar o meu braço numa briga, eu teria que cortar também o seu braço? Olha só, né? A gente já acha demais. Mas esse preceito, essa indicação mosaica, está, na realidade, trazendo uma certa mansuetude. Porque antes dele, a lei era bem pior. Se alguém roubasse uma ovelha do nosso irmão, né, do nosso vizinho, se eu fosse roubasse a ovelha do campo do nosso amigo, ele tinha o direito de ir lá, pegar a ovelha, as ovelhas dele, matar o vizinho, matar a esposa, matar os filhos. Olha só. Então, esse olho por olho, dente por dente, já era algo mais sutil, mais ameno, né? E ainda nos choca. E aí vem Jesus e fala do amor, né? Um amor que enche de esperança todos nós. Não só com as pessoas que estavam ali há 20 séculos atrás, mas um amor que teria que ser vivenciado, um amor que a gente ultrapassasse os limites da nossa casa, da nossa residência, da nossa religião. Um amor que nós pudéssemos levar àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos feriram, àqueles que bateram numa face.
E aí a gente chama atenção, mais uma vez, nos chama atenção que o bater na face, quando ele disse, se alguém bater na face direita, oferece à esquerda, ele quer dizer, na realidade, que deveremos tomar uma certa atitude de conciliação. Como o Evangelho fala, é mais venturoso sofrer uma injustiça do que cometer uma, né? É mais venturoso receber o mal do que praticar o mal. É mais venturoso ser prejudicado do que prejudicar. Então, nós que estamos aqui aprendendo acerca das palavras de Jesus, trazidas mais de 20 séculos atrás, nós vamos entrando, às vezes entramos em choque, às vezes ficamos assim meio duvidosos. Será que isso é possível? E agora nos recordamos que Pedro, certa feita, quando Jesus terminara de fazer suas caminhadas, sempre gostava muito de ficar na residência de Simão Pedro. E ele, então, procura Jesus para pedir um conselho. Mestre, como é que eu faço para amar, reconciliar com o inimigo? Porque eu encontrei uma pessoa que é meu inimigo há muito tempo, e essa tarde eu reencontrei. Mas eu não consigo ter nenhum sentimento bondoso para com ele. Jesus olha ternamente e diz, Pedro, os inimigos dos homens que você vê, aqueles que os ferem, são inimigos exteriores. Mas inimigos piores existem, que é aquele que o homem traz dentro de si. E ele citou que o inimigo maior que prejudica a humanidade, que leva à miséria, que deixa o homem numa condição subhumana, tratava-se tão somente do orgulho, egoísmo e da ignorância. E dessa forma nós vemos que o Pedro se surpreende e ainda pergunta, mas como que eu vou, né, favorecer uma pessoa que me prejudica tanto? E ele, mais uma vez, ternamente responde a Pedro, Pedro, simplesmente ame. Simplesmente doe-se. Então, o Evangelho, a proposta de Jesus, toda no Evangelho, do primeiro ao último capítulo, é uma proposta de reconciliação, mas é, acima de tudo, uma proposta para que nos tornemos um novo homem, porque ele viera preparar justamente uma nova humanidade. Ele veio preparar o homem do futuro. Ele veio preparar, nos dando coordenadas acerca da lei divina, da lei de amor, para que nós pudéssemos subir em evolução. E esse momento é chegado, porque estamos beirando, não é? Esse terceiro milênio, já estamos adentrando, se nós nos esforçarmos e nos apressarmos, o mundo de regeneração, que só acontecerá se nós nos regenerarmos. Então, não é fácil. Servir Jesus não é fácil. Seguir Jesus também não. Amar o próximo não é fácil, o inimigo muito menos. Mas é impossível? Não. É possível. É possível desde que nós lutemos, entre aspas, contra esses três inimigos que ele falou para Pedro. Porque o egoísmo isola o homem da sociedade. O egoísmo faz com que o homem apenas veja, usando uma frase, as palavras mais chulas, veja seu próprio umbigo. Não se incomode, não se interesse pela dor do outro, pela situação aflitiva que o outro esteja passando. O orgulho faz com que ele se veja superior aos seus demais irmãos de humanidade. Muitos até achando que tem sangue azul, né? Que até hoje não foi provado a cor do sangue do rico, do pobre, do negro, do pardo, do branco, é vermelho, como todos nós sabemos, né? Então, não há diferenças. E mais ainda que nós deveremos atentar. Somos filho, ele revelou o Pai que está nos céus, não é? Enquanto que a época de Moisés, o que vigorava para as pessoas era aquele Senhor dos Exércitos. Era aquele Deus que estava junto nas guerras. Era aquele Deus que estava à frente dos exércitos. Era aquele Deus que punia. E Jesus vem e nos fala de um Pai.
De um pai que faz vir chuvas sobre os bons e os maus, né? E que também traz o sol para os justos e injustos. Aliás, é o contrário, mas o significado é o mesmo. O que significa que Deus é um pai cuidadoso, que ele cuida tanto do mal quanto do bom, que ele cuida tanto daquele que é desequilibrado quanto daquele que está harmonizado. Ele não está preocupado quem é. É seu filho. Então, se nós somos filhos de quem? Lá vamos nós, né? A gente fala em alemão, é difícil. Somos filhos de Deus. E Deus é o nosso... Parece até que estou em sala de aula, né? Deus é o nosso Pai. Portanto, somos todos irmãos. Então, o inimigo é também meu irmão de caminhada, né? Se nós olhássemos por esse prisma, por esse ângulo, nós não teríamos tanto inimizades, não teríamos tanto malquerência. Porque as pessoas dizem, eu não suporto. O orgulho faz com que você não suporte uma agressão, às vezes é tão mínima, uma coisa tão sutil, mas o teu orgulho ensoberbecido ali naquela condição de ser melhor do que o outro, ele não admite que uma pessoa venha lhe ferir ou que jogar alguma coisa em seu rosto, né? Ora, as pessoas que sejam vizinhos, seja algum amigo, colega de trabalho, o que é que nós podemos fazer se ele nos agredir, se nos ferir? Como é que eu vou oferecer a outra face? O Emmanuel fala que para o mundo, para nós, para as pessoas, principalmente que não têm a informação que a doutrina espírita nos proporciona acerca da vida futura, da pluralidade da existência, da imortalidade da alma, do Deus único, essas pessoas se deixam atingir. Então, se é uma pessoa que nós vemos raramente, né, de caju em caju, como dizem, ou uma pessoa que nós convivemos, um vizinho, como é que nós vamos amar aquele que nos prejudicou? Como é que nós iremos dar a outra face? Simplesmente é muito fácil. Em se tratando de um colega, de um vizinho, nós vamos dar um bom dia, uma boa noite e vamos ficar lá. Não precisa brigar, não precisa devolver na mesma moeda, né? Porque a partir do momento que nós revidamos, nós estamos nos assemelhando a essa pessoa ainda inferior, porque se nós observarmos, o próprio Evangelho fala que se nós pudéssemos filmar um homem, a pessoa, né, nós mesmos no momento de desequilíbrio, nós ficamos beirando a animalidade. As expressões do rosto mudam quando você está irado. Quantas pessoas não estão no presídio porque há um ditado que diz, eu fiquei cego de raiva. E a raiva faz isso mesmo. Você fica cego de tal maneira que lhe sobe o orgulho, lhe vem que você é capaz de sacar uma arma, atirar, e depois não sabe porque foi preso. Porque os instintos, a animalidade, a ira, né, veio, obliterou a sua visão, o seu discernimento, o seu equilíbrio, o seu julgamento. Mas se trata de um companheiro ou uma companheira que nós estamos convivendo, e hoje mais do que nunca, nós mulheres, né, somos orientadas, né, nessa questão do empoderamento, nós estamos cada vez mais adquirindo força interior, força moral, conhecimento suficiente para não permitir que tenhamos um relacionamento abusivo, para não permitir que sejamos exploradas, não permitir que sejamos agredidas física ou moralmente, ou muito menos psicologicamente. Em se tratando do tipo de relação nessa, o que é que podemos fazer? Dar outra face? Dá, mas dá com cuidado. Como é que você vai dar uma face? Você vai ter, porque o próprio Evangelho diz, não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou, por amor. Mas ainda assim, que mesmo que não haja amor, devemos nos esforçar a esgotar todos os recursos para conviver com aquela pessoa até onde nós conseguimos. Mas, se for causar algo pior, né? Que venha a acontecer um assassinato, uma coisa assim, ou chocar uma criança, enfim, traumatizar, aí você dá um recuo.
E em se tratando dos familiares de sangue, aí é que a coisa aperta. Porque um vizinho, um colega de trabalho, a gente pode ficar indiferente, né? Sermos apenas educados. Mas, em se tratando daqueles que convivem conosco, que são sangue de nosso sangue, a mãe, né? O pai, o filho. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai, não existe ex-irmão, né? E nem existe ex-filho. Então, a orientação ao Evangelho fala justamente que esses que caminham conosco, que fazem parte da nossa caminhada evolutiva, que tem a ver com os laços espirituais, com o nosso passado, né? Porque nós sabemos que a Terra é um palco, em cada um vem encenar, né? Porque nós usamos algumas faces, né? Algumas máscaras na sociedade, mas dentro do lar é onde nós recebemos os nossos amigos, os nossos amores, os nossos afetos e os nossos desafetos. Então, não existe ex. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-vizinho, mas ex-mãe não existe. Ex-pai, porque meu pai é ruim, minha mãe é ruim. Mas teremos que ser gratos porque eles nos proporcionaram a oportunidade de estarmos aqui. Ainda que ele não faça nada por nós. Mas tem que haver o sentimento de gratidão. O filho do mesmo jeito, são espíritos, nossos filhos são espíritos que Deus nos concede para que possamos orientá-los na senda do bem. Às vezes até um antigo desafeto, um inimigo, que através da pluralidade da existência, nós vamos a cada encarnação estreitando cada vez mais os laços afetivos, apagando retirando alguma lama do passado e assim no final nós vamos ter só a lei de amor, né? Mas o que ocorre conosco na realidade, em se tratando de inimigo ou alguém que nos ofende? Estou só olhando o relógio, porque aí está quebrado, né? Aí quando for 5 para as 8, você dá. O que nos chama atenção no Evangelho de Jesus? Se Jesus veio preparar uma nova humanidade, veio nos oferecer uma alimentação mais sutil. Olha só, a época de Moisés era necessário, né? Aquela lei mais rigorosa, era necessário frear os ímpetos daqueles homens ainda tão atrasados. Mas quando Jesus veio, ele já ofereceu um alimento mais sutil. Né? E nós já podemos compreender, muito embora com o passar do século, dos milênios, ainda assim nós cometemos tantas atrocidades em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor ao Pai, por termos a visão distorcida acerca do amor. Porque o amor que nós conhecemos e entendemos ainda é o amor eros, ainda é o amor paixão, né? Na outra palestra, nós falamos que a Joana de Anjos, ela falava dos 3 tipos de amor, o infantil, o da juventude, né? E quando você já está mais maduro, o amor mais maduro. Mas aí, quando você se encanta, se enamora, quase sempre o que vigora, o que envolve, não é um amor puro. Não é atração por simpatia de alma para alma, mas é atração física. E muitas vezes, essa atração física, às vezes, se dissolve em pleno namoro ou no próprio casamento, porque não tem nada ali que unia, não tem a lei de Deus, não é? Mas a proposta de Jesus é um amor diferenciado. Agora, eu me recordei do sociólogo Betinho, porque nós estamos falando do amor eros, que a gente se encanta com o corpo, né? Não se tratando do homem, hoje está todo mundo na academia, malhando, os cabos aí tudo, né? Cheio de músculo, as mulheres também se empenhando, correndo, ficando também cheia de músculo, magrinha, enfim. Mas, veja bem, isso tudo um dia acaba, né? Então, é isso que tem chamado a atenção, o corpo, o exterior. E Jesus nos chama a atenção para o interior. Por isso que ele já comentou com Pedro, né, que o homem tem os 3 inimigos piores que traz dentro de si. E são esses 3 inimigos que nós temos que trabalhar através desse mergulho interior, através da nossa convicção como cristãos que somos, né, através do nosso esforço por progredir em amar, pelo menos nem olhar a vida alheia.
E nós citamos na outra palestra sobre o DIVA. Quem não ouviu agora vai aprender. Porque nós estamos empenhadas em divulgar esse departamento. DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia. É o que nós fazemos, temos feito, né? Então, nós temos que nos habituar, né, a ver e não comentar, né? Tem pessoas que adentram uma casa, vai na casa de um vizinho, de um companheiro, assim, uma amiga, mas aí sai, chega para outra pessoa. Mas tu viu a casa de fulano como é que estava lá, tudo bagunçado. Não interessa, não interessa. Né? Fulano saiu, fulano sai demais, vai muito, está virando beata de centro. O que é que nós temos com isso? Né? Se a Benaído vive aqui no centro, 7 dias da semana, 48 horas por dia. Que temos, agora de como os espíritos malignos falaram para Jesus, que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi, né? Então, o que é que eu tenho contigo, Benaído? É a tua vida. Né? Então, nós precisamos parar, nos esforçar para nos desligarmos desse departamento. Porque, de acordo com a lente, a máscara que usamos no nosso dia a dia, em cada setor, no trabalho, né? Porque nós, infelizmente, fazemos isso até sem perceber, porque é uma coisa, olha, arraigada vem de anos, de séculos, de milênio. Né? Então, nós colocamos uma lente escura quando nós nos olhamos no espelho, mas colocamos uma lente fortíssima, né, para enxergar os defeitos dos outros, a vida alheia. Né? Então, para nós não. Nós é um óculos escuro, tudo certinho. Por que escuro? Porque eu não vou ver os meus defeitos, né? Mas eu ponho um óculos mesmo de sol, que seja a lente clara, ou que seja uma lente mais forte, para que eu possa enxergar o que o outro está fazendo, como está vivendo, ou como está se comportando na sociedade. Então, é essa tarefa que nós temos hoje no dia a dia, né, de atentar para a necessidade de nós trabalharmos esse homem velho. E já observemos que Jesus, em suas parábolas, chamava atenção sempre para o lado interior. Toda a proposta de Jesus não é para que busquemos o reino fora, né? Porque eles mesmos disseram, o reino de Deus não está aqui, nem está ali, porque ele está dentro de nós. Então, é um momento esse que nós estamos vivendo de buscar esse reino. Já não dá mais nós temos, digamos assim, uma conduta, né, arraigada, atrelada ainda à lei mosaica. Nós que aqui estamos, nós já estamos querendo ficar um pouquinho melhor, porque senão não estaríamos aqui, né? Então, a vocês que estão aprendendo, a nós que estamos aprendendo e somos mais endividados do que todos, por isso que, além de estudar, né, de escutar, nós ainda temos que falar para poder entrar mesmo na mente e no coração, né? Porque as pessoas têm uma ideia deturpada acerca de quem vem falar, acha que é a pessoa que sabe tudo, é melhor. Não é, não. É porque é endividado mesmo. É porque falhou muito perante o Cristo. E dessa forma, hoje temos essa necessidade. Então, os tempos são chegados. Os tempos são chegados para quê? Para que nos modifiquemos. Os tempos são chegados porque nós sabemos da grande transformação do nosso orbe em mundo de regeneração. E nós sabemos também pela literatura espírita que aqui já começou esse processo. Só reencarnarão no futuro espíritos com tendência ao bem. Com tendência ao bem. Ainda não é um mundo feliz, né? Não é um mundo de felicidade, não é um mundo que não vai ter doença. Vai ter, mas tudo amenizado. O mal já não vai imperar como existe nesse nosso. Porque é um mundo de expiação e prova. Né? Porque o mal predomina, porque nós ainda somos inferiores. Nós trazemos ainda a maldade. Mas o mundo é de expiação e prova. Expiação, mas a expiação não é para a gente expiar a vida alheia. Né? É expiação no sentido de que nós vamos resgatar alguns erros, algumas caminhadas, alguns passos que nós demos no passado errôneo. Né? É como o Abidaído falou, é o momento de ressignificar a vida. Né? Refazer caminhos.
reestruturar a casa mental, limpar, buscar esse reino que está dentro de nós, que é tão fácil adentrar. Não é fácil permanecer sintonizado com o reino, com o psiquismo do Cristo. Mas nós estamos na atualidade, que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, nos orienta a forma como devemos nos conduzir aqui na Terra, neste momento, né? E dessa forma, essa viagem interior, em que nós vamos, né, observando não os nossos defeitos, porque nós também temos essa mania. Eu me recordo, quando eu tinha, deixa eu ver, uns 18 anos, né? Há pouco tempo atrás, com 18 anos, eu ficava assim, idealizando. Não, me tornei espírita, e aí vamos escrever os defeitos, né? Quase que eu gasto o caderno todo. Só era defeito. Viciações. Não. A Joana de Ângelo hoje nos orienta que nós devemos, sim, ressaltar as virtudes que temos e aqui deveremos buscar. Aqui devemos buscar. Então, em suas parábolas, ele fala orientando sobre o reino. Que o reino não está fora, o reino está dentro. Esse reino que ele veio desvendar para todos nós, está acessível para todos. Basta querer. O Livro dos Espíritos fala o que é que falta para o homem na atualidade para que ele dê um grande salto à evolução. Vontade. Às vezes, com pouca coisa, nós poderíamos dar um salto, uma guinada em nossa vida. Com pouca dedicação. O que foi que aconteceu com Maria de Magdala, né? É um dos exemplos mais de reforma interior, mais belo e mais profundo que nós conhecemos. Paulo não. Paulo fez esforço? Fez. Mas ele já era o vaso escolhido, ele já estava preparado. O que ele trazia muito era o orgulho, mas quando ele conheceu Jesus, mudou tudo, né? E ele foi transformando o homem velho no novo homem. A Maria de Magdala foi crucial, né? Porque ela abdicou de todas as suas enfermidades, de toda a sua lepra moral, de todas as suas viciações. E assim, não se transformou em Cristo, mas deu seu testemunho já aqui na terra de transformação. E por isso que Jesus aparece para ela, justamente pelo merecimento, muito embora os discípulos não tiveram aceitado. Mas tu, a meretriz, né? O mestre vai aparecer logo para ti, que és pecadora. E ela, na sua humildade, na sua renúncia, se recolhe e vai se juntar aos leprosos, vai falar todo dia acerca das palavras de Jesus, do Evangelho, do Reino de Deus, enfim. Né? Então, nós temos esse exemplo da Maria de Magdala, que depois, no decorrer das vidas sucessivas, viera com outra identidade. Uns dizem que foi como é o nome daquela... Não, a Teresa foi a última, antes de Teresa. Uma que se afogava no rio. Eu vou lembrar, né? Então, porque Jesus, quando ele olhava para a pessoa... Teresa d'Ávila, Madre Teresa d'Ávila. Então, né? E depois, como Madre Teresa de Calcutá. E aí a gente vê, gente, não precisa muito. Basta trabalhar esses 3 inimigos. O orgulho, né? Termos coragem de pedir perdão. Não é esperar que o que nos agrediu venha pedir, não. Porque quantas vezes nós também nos já ferimos as pessoas, né? A gente só fala assim, do outro vir pedir perdão e nós perdoarmos. Mas o mais difícil não é perdoar. O mais difícil é pedir o perdão. Por conta do orgulho que trazemos ainda enraizado. Né? E a ignorância acerca das leis divinas, dos preceitos, do amor divino que rege toda a humanidade celestial do universo. Então, nós ainda temos uma ideia distorcida acerca. Então, toda a parábola é um convite para que busquemos esse reino interiormente. Todo o exemplo de toda a palavra, ele fala que o reino dos céus é algo em que você vai buscar fora. É uma rede que se lança a mar, mas que se traz os peixes para dentro da rede, os bons, e os ruins se joga fora. O reino dos céus é semelhante a uma pérola, né?
de grande valor, que o homem buscando, sabendo, vai, pega aquela pérola e fica para si. Essa pérola, ela nasce onde? Dentro da... De novo. Agora foi em aramaico. Onde é que a pérola nasce? Dentro da ostra. Então, está onde? Dentro. Olha só, vai tirar a pérola de dentro. Se nós prestarmos atenção, é toda uma proposta. A mulher esconde o fermento em 3 medidas de farinha. Ela não jogou o fermento. Ela escondeu. Escondeu onde? Dentro da farinha. Até que tudo leveda, né? Porque ele falava de acordo com a necessidade. E ao público, ele mudava. Para os seus discípulos, eles tinham uma conversa mais profunda. Mesmo assim, eles não entendiam. As mulheres, as donas de casa, ele falava do reino dos céus comparando ao fermento, porque as mulheres faziam o pão, né? Os pescadores, ele falava da rede que lançada a mal. Mas observemos que todas as parábolas de Jesus, a proposta maior é o que está dentro. Tem que ser retirado, tem que ser guardado. Tudo é interiormente. Então, dar a outra face é não revidar. É não entrar na mesma sintonia do nosso agressor. E, se possível, até se for necessário, devemos buscar ajuda para que não aconteça algo pior no momento da agressão. Porque no momento que está sendo agredido, seja fisicamente ou com palavras, né? O que é que nós deveríamos fazer? Recuar um pouco. Um amigo espiritual, certa feita, me disse, o Frederic, né? Ele, certa feita, me falou... Uma vez, na juventude, mesmo assim, esses 18 anos, há poucos anos atrás, que eu falei, eu conversando com ele, aí eu dizia assim, mas eu sou muito estourada, sabe? Eu não tenho paciência, me dá logo vontade de arrancar os cabelos da pessoa, de avançar no pescoço. Mas o que eu posso fazer? Ele disse, faça o seguinte, conte até 10. Eu disse, eu conto até 10 e não muda nada. Eu quero esganar a pessoa do mesmo jeito. Ele disse, então, vamos fazer o seguinte, conte até 100. Se ainda chegar no 100 e você ainda sentir o ímpeto de esganar, conte até 1000, conte até 10.000, 100.000, 1 milhão, mas conte e saia da sintonia, porque não se apaga incêndio com gasolina. E eu nunca esqueci essa frase, não se apaga incêndio com gasolina, porque se alguém está querendo discutir e você vai bater boca, você está alimentando aquele fogo, não é? Então, se eu jogo gasolina, a pessoa me feriu, aí eu sei de um defeito, de uma falta daquela pessoa, aí eu vou digo, e você que fez isso, ou que tem isso, pererê. Estou jogando o quê? Gasolina, e o fogo vai aumentando. Então, o que Jesus fala, oferecer outra face, é não revidar o mal com o mal. É pagar o mal com o bem. Porque amar os inimigos não é prejudicar, é ajudá-lo no momento oportuno. Ele nem precisa saber de nada disso, né? Então, oferecer outra face é você se manter a uma certa distância, mas uma distância com uma superioridade, não uma superioridade orgulhosa, mas a superioridade no sentido de que você está um pouco acima daquele que está tão animalizado, naquele que está ainda vibrando nas faixas mais instintivas. Amar os inimigos é renunciar a si mesmo, é renunciar ao orgulho, ao egoísmo, é renunciar à ira. Porque a partir do momento em que as pessoas estão te prejudicando, estão te agredindo, e você sintoniza, entra na mesma faixa, ou se não entra, mas você guarda a mágoa, o rancor, quem adoece não é outra pessoa, nós estamos levando ele conosco. Às vezes a pessoa vai embora, vai viajar, vai gozar a vida, e nós ficamos ali lembrando que fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo. E terminamos adoecendo. Chega um momento que o corpo não aguenta, porque nós somos o que pensamos, o que irradiamos. Nós somos a emoção serena ou desequilibrada. Depende apenas de onde você quer estar, né? Teremos o céu ou o inferno, tudo é a mente. Até quando desencarnarmos, não é? Então, podemos os 3 desencarnar. Agora teve um terremoto, desencarna. Paiva, eu e o Abenaildo. Cada um vai estar situado de acordo com a sua aquisição,
né, moral, de acordo com suas atitudes, sua vivência aqui na Terra. Eu posso estar me sentindo queimando no fogo do inferno, né? E Paiva, que é um homem dedicado, serve a Jesus, né? Estudioso, Abenaildo é outro, e se sentir no paraíso. Mas eu estou junto dele, estou no mesmo espaço, porém a mente é que vai determinar aonde eu vou me sentir. Aonde está o teu coração, é aí que está o tesouro, não é isso? Então, a proposta de Jesus é essa, para que nos distanciemos das pessoas que hoje nós costumamos usar de tóxica, né? Não tem relacionamento, tem pessoas que são tóxicas, não tem pessoas que nós sabemos, sentimos uma certa aflição até de estar junto, que por caridade, por indulgência, né? Nós não vamos dizer à pessoa, poxa, toda vez que você chega junto de mim, eu me sinto mal. Não, não precisa isso. Tem pessoas que dizem, eu não suporto fulano. Nunca nem falou com a pessoa, mas fulano é antipática demais, né? Nada a ver. Olha só, sem conhecer a pessoa. Então, nós temos mania. E é justamente esse vício, é o hábito. Tudo é o hábito. Tudo é o hábito. Por que é que nós estamos no mundo de expiação e provas? Por que é que nós vemos a instituição religiosa? Porque nós sentimos falta. Nós sentimos falta de um alento, nós sentimos falta de esperança, nós sentimos falta de amor, nós sentimos falta de gentileza, nós sentimos falta de Jesus. Conta-se que certa feita, Chico Xavier, já velhinho mesmo, já perto de retornar, sentadinho, as pessoas iam lá e ele sentado, até do altas horas da madrugada, as pessoas iam, pegavam na mão de Chico, outro vinha, beijava a mão, né, beijava o seu cabelo, e ele perguntou ao amigo, fulano, por que as pessoas sentem essa necessidade de vir a mim, de pegar, de beijar? Aí a pessoa disse, no momento não sabia responder. E continuou, até 2 horas da manhã. Aí, quando terminou a última pessoa, ele torna a perguntar, por que será? Porque eu não sou nada, eu sou um cisco, né? E hoje nem psicografar, eu psicografo. Por que as pessoas teimam em vir aqui? Pegar, só tocar no meu braço, na minha mão. E o rapaz respondeu, porque as pessoas sentem falta de Jesus, sentem saudade de Jesus. E nós, o mais próximo, fora Francisco de Assis, que nós conhecemos, o que está mais próximo de nós é o Francisco Xavier, né? Que foi toda uma dedicação ao próximo, sem nunca ferir. Muito pelo contrário, né? Diz que uma pessoa ficou numa reunião enraivecida dele e ficou sem falar com alguma coisa, um comentário que ele fez no Evangelho, e a pessoa se sentiu ofendida. E Chico ficou com aquilo no coração. Meu Deus, o rapaz passava na rua, não falava com ele. E ele, então, resolve ir à casa do homem que disse que Chico tinha ferido ele, machucado ele. Eu não consigo imaginar Chico Xavier machucando, ofendendo uma pessoa. Mas, né? E aí Chico bateu na porta. Quando o homem abre a porta, que vê Chico, aquele homem pequenininho, franzino. Aí, Chico, você aqui? Ele disse, meu irmão, eu vim aqui pedir desculpa, porque você disse que eu lhe ofendi. Aí o rapaz disse, olha, Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. Aí ele não ia dizer que era humilde, ele disse, não, eu sou sem vergonha mesmo. Né? Porque quem é humilde não se diz humilde. Né? A gente adivinha, a gente percebe. Então, é uma coisa totalmente diferente. Mas estamos chegando ao término da nossa explanação, da nossa conversa da noite. Acredito, é até 8h30, né? E aí nós vemos, né, nessa proposta do mergulho interior, nessa proposta de acabar esse separativismo, as coisas de minha religião é melhor que a sua, né? Aquelas brigas, porque a igreja evangélica é melhor, a católica é melhor, o espiritismo é melhor. Não existe isso. O evangelho é só um. A interpretação que é diferenciada. Mas, mesmo assim, nós temos que respeitar
É a escolha, a verdade de cada um. Nós não podemos querer exigir que a doutrina espírita é a única perfeita do mundo. Não. A religião boa é aquela que é boa para você. Lógico que como espírita eu vou puxar a sardinha para a minha fogueira, mas eu tenho que respeitar aqueles que comungam. Então nós temos que ultrapassar os limites, as paredes da religião, ultrapassar as paredes da nossa casa, ultrapassar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, essa paralisia espiritual que continuamos há milênios, para dar o primeiro passo em reconciliação, em pagar o mal com o bem, em amar ao próximo como a si mesmo, mas amar, como disse Maria Teresa de Calcutá, amar tanto até doer, porque depois que passar a dor, só vai restar amor. Olha que lindo, né? Então, nós podemos ver que quando nós passamos a olhar aquele que nos agrediu, que nos feriu, com compaixão, não é? Com amor, com empatia, nós sentimos uma energia diferenciada, mas nós sentimos interiormente que já não comungamos com as faces inferiores. Nós sentimos que já estamos sintonizando com o psiquismo do Cristo. E nós, então, temos compaixão. E até chegamos a chorar de compaixão pela dor do próximo. Conta-se que, certa feita, um passarinho que tinha dificuldade de cantar, ele sobrevoava uma praia. E encontrou um homem que ali estava chorando. O passarinho então olhou, atraído pela luminosidade daquele ser que estava cabisbaixo, com a lágrima rolando sobre sua face. Ele então resolve ir ver quem é essa pessoa que está chorando. Porque até o choro, o que emanava daquele ser, mexia com ele. Ele sentia-se diferente. Ele então vem, aproxima-se, sobrevoa e percebe que aquele homem era Jesus. Ele então se aproxima e começa a chorar também. Porque ver Jesus chorar, não tem que fique sem derramar uma lágrima. Jesus chorava, não era de dor, não era porque estava se sentindo abandonado. Chorava pela compaixão, pelos homens ainda atrasados, que não compreendiam a lei de amor. Então o pássaro pousou na mão de Jesus. E ele então trouxe para junto da sua face, e naquele momento o pássaro sorveu uma lágrima que descia pela sua face. Naquele instante, um frímito tomou conta daquele serzinho, daquele corpinho, e ele então cantou um dos mais belos gorjeios, como nunca ele pudera antes. E então Jesus sorriu e disse: vai, meu pequenino rouxinol, vai, minha pequenina ave, vai, e vai comunicar às pessoas, à humanidade, que existe algo muito mais além da matéria. Vai e mostra aos homens que o amor é uma lei divina, que todos são filhos do mesmo Pai, que devemos nos amar e respeitar. Vai, minha pequenina ave, vai e leva a mensagem de esperança, de paz, de harmonia, de consolo para todos aqueles que ainda não conhecem o nosso Pai maior. Vai, minha pequenina ave, e divulga o Consolador prometido. Leva a esperança, leva o alento, leva o consolo, o conforto para todos que, ainda na sua ignorância, não despertaram para a necessidade de perdoar e de amar aqui na terra. Vai, minha pequenina ave, e fala de um ser, de um homem, um simples homem, que aqui esteve para trazer a mensagem libertadora, libertando o homem da sua animalidade, libertando o homem das suas viciações, e implantando no coração de cada homem aqui na terra o amor perene, que viera para dar vida, mas vida em abundância. E essa vida em abundância só se consegue através da reforma, através da prática, da vivência do amor. Seja ele por um próximo, ou seja para o inimigo. Jesus conosco, sempre. Muita paz.